Bem, já começa o ano e eu gostaria de falar sobre hipocrisia cristã. Mais especificamente a hipocrisia dos crentes, porque eles não vivem o que pregam, mas cobram das pessoas que vivam. Isso é o que chamamos de hipocrisia. Vem com o Tio Fera que nós vamos analisar o tema. Aí galera, antes que eu me esqueça, vem aqui embaixo, se inscreve no canal, não custa nada, dá um like, compartilha, assim você ajuda o canal do Tio Fera a crescer. O que seria uma hipocrisia? É aquilo que eu falei no início do vídeo. É quando você não vive o que você prega, quando você não tem um comportamento que condiz com o teu discurso. Então acaba meio que se perdendo aquilo que você está falando. Você perde uma coisinha chamada autoridade. O que eu vejo é que os crentes, os evangélicos, são muito hipócritas. Eles justamente não têm um comportamento que condiga com o que eles pregam. Porque eles falam em postura, eles falam em justamente se vestir bem para estar na presença de Deus. Algumas igrejas até colocam um véu nas mulheres porque dizem que é um sinal de respeito e de autoridade e tal, aquelas coisas. Mas aí quando a gente entra no perfil deles na internet, é de arrepiar o cabelo. As mulheres, por exemplo, que colocam um véu dentro da igreja e que se comportam perante Deus e que elas têm aquela autoridade, que elas basicamente são a quarta pessoa da Trindade, quando estão na internet se comportam feito prostitutas. Então você fica assim, ué, é cristão ou não é cristão? Muitos dos cristãos, dos crentes, me questiona porque eu faço alguns stories, alguns vídeos para o TikTok sem camisa. A maioria, porque eu estou em casa e eu não vejo a necessidade de fazer isso, de vestir uma camisa para fazer um vídeo de 1 minuto ou de 15 segundos. Eu acho que o assunto é mais importante, mas as pessoas não prestam atenção no que eu estou falando. Elas prestam atenção porque eu estou sem camisa. Tem pessoas, por exemplo, que vão assistir o vídeo, os crentes, e vão prestar atenção nesses enfeites aqui atrás. Elas não prestam atenção no que eu estou falando, porque são pessoas que tiraram os olhos de Cristo para olhar para a vida do outro. E isso é triste. Isso também é hipocrisia, porque a vida do crente ou do religioso mais fanático é ficar nas redes sociais fiscalizando o pecado dos outros. Aí você vai dizer, como é que você sabe que eles postam coisas parecendo prostitutas, né, as mulheres? Porque simplesmente quando eles vêm me atacar, eu vou lá no perfil deles para ver exatamente quem eles são. Se são exemplo, se podem estar me criticando. E aí quando eu entro no perfil deles, eu me deparo com cenas deploráveis. Ou não pregam nada do evangelho, ou simplesmente só pornografia, só prostituição, só coisa que não presta. Fica a questão, será que só é cristão ou só é crente dentro da igreja? Fora não é? É por isso que a religião evangélica ela é altamente inútil, e os templos também. Porque se o templo e a religião não forem capazes de transformar o teu caráter, então ela não serve de nada. Se você não for transformado pelo Espírito, você está perdendo tempo em frequentar uma religião ou um templo, porque no final você será condenado, porque é pelo caráter que Deus vai justamente saber quem entra e quem não entra no paraíso. Mas as pessoas esqueceram disso. Então elas vivem um personagem, uma fantasia. Elas estão dentro da igreja e aí ali elas se comportam. Quando elas saem da igreja, elas se comportam de uma outra forma, achando que Deus não está vendo. Tudo que os crentes fazem é para dar satisfação ao outro e não a Deus. Acontece que nós só devemos dar satisfação a Deus e não às pessoas. Por isso que eu não me importo quando as pessoas me criticam, os crentes, né, me criticam ou falam as bobagens que eles falam, porque só Deus é que pode me julgar ou me condenar. Deus é quem me criou, só Cristo é que pode justamente
falar algo, porque ele morreu em uma cruz por mim e não as pessoas. Por isso que eu não tenho que me importar, e nem você tem que se importar com julgamentos hipócritas. É tanto que em Mateus 7, Cristo fala: não julgais para não ser julgado. E ele não fala: não julgais para não ser julgado por Deus. Ele fala: não julgais para não ser julgado. Ou seja, se uma pessoa te julga e ela é hipócrita, você tem todo o direito de julgá-la de volta. E ela não vai poder reclamar. E é isso que eu faço. Eu vou lá e desmascaro as pessoas, porque eu olho o perfil delas e vejo: não é exemplo para estar criticando. O mais interessante da hipocrisia é porque não vive o que prega, tem uma vida toda torta, mas quer bancar o moralista, quer dar lição de moral ao outro. É o que acontece, com a galera da congregação cristã do Brasil. Muitos caras não usam bermuda porque diz que é errado, mas trai a esposa, bebe muito, faz um monte de coisa que não presta, então não adianta. O que vemos também é que nessas igrejas muito rígidas, essas igrejas que têm muita regra, muita coisa, são as piores, porque justamente elas têm muitas regras, as pessoas seguem essas regras lá dentro, às vezes nem seguem, e quando saem da igreja é só a desgraça. A pessoa faz tudo que não presta, tudo contrário às regras, então não está adiantando muito. Mas eles querem viver segundo uma lei, a lei de Moisés, a lei de Deus. Eles querem seguir esta lei, mas eles na verdade não seguem a lei. Eles querem que todas as outras pessoas sigam uma lei que eles não seguem. Então não adianta, porque para que nós possamos fazer com que as pessoas sigam uma lei, a lei de Deus, nós devemos ser exemplo. Cristo, ele viveu a lei toda para poder ser exemplo e se identificar conosco. Então Cristo vivia o que pregava, por isso que ele tinha autoridade, a autoridade de quem vivia o que pregava. Por isso que as multidões se maravilhavam com a pregação de Cristo, porque justamente ele era verdadeiro. Aquilo que ele era dentro do templo, ele era fora do templo. Ele se comportava da mesma forma. Cristo tinha uma constância no seu comportamento, nas suas atitudes, porque Cristo tinha uma coisa chamada caráter, coisa que os crentes infelizmente não têm. Se tivesse, viviam o que pregavam. O que eu noto também é que, por exemplo, a religião evangélica, ela é muito autoritária, então ela quer impor ao resto da sociedade uma cultura, um comportamento, umas regras que só deveria ser cobrada ou vivida da porta para dentro da igreja. As pessoas que estão lá fora, elas não têm a obrigação de seguir aquelas regras. É por isso que a Bíblia fala que o Evangelho não pode ser pregado por força. Você não pode impor às pessoas que elas se comportem ou vivam de uma forma como você não vive. Se nem você consegue viver aquilo, por que você vai querer que o outro viva? Mas é justamente o que eu tenho visto. Crentes que justamente têm um comportamento e um testemunho péssimo. E isso é ruim para o Evangelho, porque aí as pessoas vão associando que não há transformação. É por isso que muita gente chega a duvidar se Deus existe, por causa do comportamento dos cristãos que se dizem porta-vozes de Deus. Como é que eu sou representante de Cristo? Como é que eu sou imitador de Cristo se eu não me comporto como Cristo? É porque as pessoas, na verdade, elas querem o poder de Deus, mas elas não querem passar pela cruz. Pois é, galera, esse é um vídeo. O ano já começa assim, polêmico. E eu acredito que vem muita polêmica por aí, porque eu vou falar aquilo que eu penso e aquilo que eu sinto. Se tem uma coisa que eu sou e que os crentes não são, é que eu sou autêntico. Os crentes deveriam ser um pouco mais verdadeiros. Talvez assim eles conseguissem se transformar e quem sabe até se converter. Bem, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Beijo do Tio Fera, fui!